11h36, nós estamos de volta e agora para bater aquele papo de toda quarta-feira com ele, Rômulo Pinheiro. Tudo bem, Rômulo? Bom dia! Muito bom dia, meu amigo Max Souza, e um forte abraço aí para Lorena Macapá. Forte abraço, bom dia, bem-vindo, tudo bom? Muito bem, muito bem. Hoje o dia vai ser animado, viu? Vai ser animado? É. Então vamos lá, bora animar mais um pouquinho então aqui com o nosso tema. Lavagem de dinheiro, medicação de alto custo e execução imediata da pena em condenações pelo júri popular. A Semana do Judiciário na Capital Federal, com ele, Rômulo, o que você traz pra gente em relação a tanta polêmica, tanta coisa na mesa para ser debatida? Bom, Max, você sabe que essa semana foi corrida em Brasília, demissão de ministro, assédio. É claro que isso rendeu também um tema que a gente pode trazer numa outra oportunidade aqui para a nossa coluna, mas o olhar hoje tem que ficar muito focado no que está acontecendo à tarde e o que deve acontecer até o final da semana. Até porque também gerou muita repercussão a questão de uma blogueira, uma advogada famosa, inclusive, que está sendo acusada de lavagem de dinheiro, acusada de uma série de outros crimes envolvendo apostas esportivas, envolvendo, enfim, situações nas quais a Polícia Federal pediu e determinou-se a prisão dela. E claro que sobre esse tema, em razão do que vem acontecendo bastante, foi oportuno exatamente porque essa semana o Supremo Tribunal Federal começa a analisar um dos pontos da lei de lavagem de dinheiro. E aí, Max, que você gosta do Tigrinho aí, fazendo umas apostas de vez em quando, né? Lorena, não sei. Mas não. Ficar atento, Lorena não, né? Mas ficar atento por quê? Porque hoje a lei que trata do assunto determina que as autoridades públicas podem solicitar informações sigilosas perante os órgãos da Justiça Eleitoral, por exemplo, ou operadoras de telefonia, bancos. A lei determina que a autoridade policial, o Ministério Público pode requisitar essa informação diretamente com essas entidades, sem precisar passar por um juiz. E isso, muito embora tivesse previsto na lei lá atrás, hoje inicia-se, então, o julgamento para saber se é necessário ou não que o juiz autorize que esses órgãos de investigação possam ir direto nessas operadoras de telefonia, bancos, justiça eleitoral, etc., e buscar dados sensíveis dos investigados. Por exemplo, movimentação de endereço, informações bancárias em geral, para auxiliar as investigações. E aí, claro, a associação que trabalha com essa questão das operadoras de telefonia buscou o judiciário, informando que isso fere o direito à intimidade dos cidadãos. Aí, ok, isso vai ser decidido agora, já temos algumas previsões para julgamento, mas isso é muito importante porque vem se fechando cada vez mais o cerco a essas questões de lavagem de dinheiro, como a gente começa a perceber muito grande investigações policiais, mesmo sem essa possibilidade de chegar a ter acesso a esses dados sem passar pelo juiz, mesmo assim já se consegue encontrar grandes informações referentes à lavagem de dinheiro. A gente viu aí movimentação até de bilhões de reais, sendo que não se tem uma origem lícita nessas movimentações. A própria influencer falou que ela trabalhava com publicidade, mas aí o patrimônio não era adequado. Isso a justiça vai decidir se realmente isso é adequado ou não. Nosso papel não nos cabe julgar nesse momento, mas é a justiça tentando apertar o cerco, tentando fazer valer uma legislação que agora já prevê, já desde 2012, por exemplo, que essas entidades de investigação possam buscar essas informações sem passar pelo Poder Judiciário. Eu aqui não costumo apostar em decisões nesse sentido, mas acredito que nesse ponto a lei vai acabar sendo confirmada, ou seja, essas autoridades vão poder investigar mais profundamente pessoas que estão nessa questão da lavagem de dinheiro. E aí, claro que isso chama a atenção também, porque a mídia está focando no caso de relevância, mas aí, Max e Lorena, também tem outra questão que, muito embora não esteja tão debatida na mídia, mas é de importância para nós aqui, cidadãos, algo mais pautável à nossa realidade comum, que é o fornecimento de medicamentos de alto custo. Então, a gente sabe como é difícil
o fornecimento de alguns medicamentos que têm esse custo elevado pelo próprio Estado. O Estado tem o dever e a obrigação de custear a nossa saúde, mas em algumas circunstâncias a lei determina que somente aqueles medicamentos que estão previstos em uma lista própria do SUS. E isso está sendo discutido aqui no Supremo também até o final da semana, porque há uma proposta de um acordo que vai ser homologado aqui pelo Supremo de dividir os custos dessas operações, ou seja, municípios, estados e a União também rateando esses valores, ou incluir medicamentos que não estejam nessa lista. Ou seja, esse é um assunto de fato mais palpável ao nosso interesse, muito embora a questão da lavagem de dinheiro também seja importante conhecer para evitar, né, fazer algo errado, mas a questão do medicamento de alto custo tem muitas pessoas aí nessa fila, e indo à justiça, indo na via administrativa e tendo negativa por todos os lados. Então é muito bom ficar atento a esse julgamento que encerra na sexta, mas que vai determinar essas regras de quem é que vai fracionar isso, onde que vai ser buscada uma ação, por exemplo, para discutir essas questões, se na Justiça Federal, se na Justiça Estadual. Então é um assunto que é mais pautável aquilo que realmente nos interessa, que é o fornecimento de medicações. E aí, Max e Lorena, a gente sai num ponto, e o Supremo tem a agenda cheia hoje, porque ainda vai trabalhar com a questão das condenações lá no Tribunal do Júri, outro tema muito polêmico, porque a gente vê reclamações de várias situações de que pessoas condenadas a muitos anos de pena saem lá no Tribunal do Júri, já condenadas, mas saem pela porta da frente, saem sem serem presas, porque existe a regra da presunção de inocência. Então, para muita gente é meio complicado entender e aceitar como que alguém sai de um Tribunal do Júri, porque ali você está discutindo questões em que alguém mata uma outra pessoa, ou tenta matar, ou algo do tipo, intencionalmente, né? São vários crimes ali, aborto, infanticídio, enfim. Mas o homicídio, que é o mais comum por lá, as pessoas não conseguem compreender muito bem por que alguém que vai a um julgamento desse, às vezes sai do julgamento com uma pena de 10, 15, 20 anos e sai pela porta da frente. Então, a discussão é exatamente essa. Se deve-se, então, fazer prevalecer essa decisão de imediato ou se vai para a regra geral, que é a prisão só no trânsito em julgado. Então, no caso brasileiro aqui, a pessoa, como regra, só vai ser levada à prisão depois de acabar todas as etapas processuais. Excepcionalmente, se ela estiver causando algum problema ali para o processo, para as testemunhas, ameaçando testemunhas ou alguns outros requisitos, a pessoa pode ser presa antecipadamente. A gente tem aí a chamada prisão provisória, da qual a mais conhecida é a prisão preventiva. Mas são casos excepcionais. A regra da Constituição é a prisão somente depois de acabar um processo, com certificado de trânsito em julgado. Mas há uma pressão muito grande da sociedade para que isso mude, pelo menos nas condenações aí do Tribunal do Júri. E esse é um tema que já fica mais amplo. Nós temos ministros aqui que são totalmente contrários a essa possibilidade. Há ministros que criticaram já abertamente a instituição do Tribunal do Júri. O ministro Dias Toffoli, por exemplo, já se manifestou contrário ao próprio rito do Tribunal do Júri várias vezes. Então, aqui é um ponto que eu sugeriria uma indefinição, porque nós temos aí pessoas dentro do Supremo que desejam efetivar essa pena logo de imediato, e outros são contra a própria instituição do Tribunal do Júri. Muito menos serão favoráveis a uma execução de uma pena logo depois do julgamento, tendo ainda recursos pendentes de análise. Então, eu tenho quase certeza aqui que o ministro Dias Toffoli, o ministro Gilmar Mendes vão contrariamente a essa tese do cumprimento imediato, mas nós temos aí mais, além dos dois, tem mais 8 ministros, aliás, 9 ministros que vão decidir também sobre esse tema muito importante, que de alguma maneira chama a atenção da sociedade, porque são crimes graves, são crimes, às vezes, em geral, bárbaros, que, de certa forma, tem que ter algum tipo de resposta à sociedade mais efetiva. Pelo menos é isso que buscam essas pessoas aqui no Supremo Tribunal Federal. E, Rômulo, uma coisa que chama atenção, né, nesse caso, é com relação à execução imediata da pena, né, que se espera
A expectativa, né, é que se analise com base nos princípios constitucionais da presunção de inocência, a dignidade da pessoa humana, né, e sem que afete os direitos fundamentais do réu, né. A gente sabe que apesar de a gente estar falando de uma pessoa que cometeu um crime grave, ainda assim essa pessoa ela tem alguns direitos fundamentais que precisam ser considerados, né. E essa é uma discussão que é muito complexa, e você tocou num assunto muito importante, Lorena, porque nós temos uma série incontável, eu mesmo na minha atuação profissional já peguei vários casos assim, de erros judiciários, ou seja, julgamentos que foram decididos de uma maneira que, de certa forma, não estavam condizentes com a realidade. E isso trouxe um prejuízo, traz um prejuízo que é irrecuperável. Alguém que é condenado injustamente, por exemplo, ele tem aí, com certeza, a possibilidade de pedir indenizações, reparações em geral, mas isso não repara, de fato, o dano causado por alguém que, inocente, foi condenado a uma pena, em geral, são penas altas. E também há uma discussão de que, nos tribunais superiores, também se revisa a pena aplicada. No caso aqui, esses recursos do Tribunal do Júri não tem o poder de o julgamento, mas tem o poder de fazer um novo julgamento. Enfim, é algo muito importante que tem, com certeza, que nós temos que ficar atentos à possibilidade de julgamento ainda até sexta-feira e que vai gerar também uma comoção muito grande se alterasse a regra agora e mandasse cumprir ao final do julgamento. Mas eu também me comprometo a trazer aqui essa informação na próxima semana, com certeza. São 11h47. Rômulo, você fica com a gente até o finalzinho, né? Com certeza, vamos lá. Então pronto, Lorena, bora fazer essa pausa e daqui a pouco a gente toca em outro assunto aqui com o Rômulo? Bora, último intervalo desse CBN Pautas do Dia, na volta mais bate-papo na nossa conexão com Brasília. De volta com o nosso Pautas do Dia, reta final do programa de hoje. Temos uns 5 minutinhos com o nosso programa ainda, o suficiente para continuar conversando com o Rômulo Pinheiro na nossa coluna Conexão Brasília, porque agora vamos falar sobre o caso do ex-ministro Silvio Almeida, lembrando que o Ministério Público do Trabalho abriu inquérito para investigar as denúncias de assédio. Bom, Rômulo, tema quente ainda e tema com bastante repercussão. Pois é, Max. No momento em que surgem, e isso é muito comum acontecer em casos semelhantes, cada vez mais surgem novas informações sobre supostos assédios que o ex-ministro teria propagado. Então, agora uma aluna na universidade alegou que foi assediada em uma banca. Nós tivemos outras informações também, além da ministra Aniele Franco, da secretária Aniele Franco. Nós tivemos outras informações também de assédio, vai ser com certeza apurado. É um caso que, em geral, as pessoas se sentem mais encorajadas quando nós temos uma denúncia pública, aí as outras que acabam seguindo o mesmo caminho. É algo que é muito comum acontecer, e isso vai abrir aqui em Brasília uma discussão, Max e Lorena, que estava meio morna há algum tempo, que é a questão do foro privilegiado, porque a gente sabe que o ministro, agora ex-ministro, não tem mais esse foro para discutir as ações aqui no Supremo Tribunal Federal, perdeu essa possibilidade, mas já existem discussões a respeito dessa possibilidade, porque se discute algumas ramos jurídicos aqui de Brasília, de que as situações ocorreram em função do cargo, em razão do cargo, e por essa razão deveria-se, então, recorrer-se a gente chama de foro por prerrogativa de função, que o pessoal conhece como foro privilegiado de maneira mais comum. Então, é uma questão que já estava pacificada no Supremo, o Supremo restringiu bastante o foro privilegiado para evitar que muitas pessoas fossem julgadas pela corte, que não tem estrutura nenhuma para atender uma demanda imensa, e já foi um sacrifício, Max e Lorena, para a questão envolvendo o pessoal lá do 8 de janeiro, mais de 1.300 estão ali sendo julgados pelo Supremo, alguns já foram, inclusive, e eles não têm essa estrutura adequada para fazer oitiva de pessoas, para verificar a execução de pena, porque aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós temos uma vara específica de acompanhamento de pena, que nesse caso do pessoal do Rio de Janeiro não está lá no Supremo também. Eles estão centralizando até mesmo a execução dessas penas. Então, a estrutura para isso não tem nenhuma, e desde 2018 já se vem restringindo o acesso ao foro privilegiado nas cortes superiores e no Supremo Tribunal Federal, e agora esse caso pode voltar à tese aqui nos meios jurídicos, exatamente porque o ministro
teria, então, em razão do cargo praticado esses acessos, como você bem comentou, Max. O Ministério Público do Trabalho já está apurando essas informações, já abriu inquérito para apurar. Ao final, vai apontar alguma responsabilidade ou não, mas é dever da investigação proceder isso. O fato é que o ministro, essas condutas geraram um desgaste muito grande no próprio governo, porque nós tivemos, lembrando muito bem, no início do governo Lula, na questão da pandemia, aliás, um pouco depois da pandemia ainda, o ministro Ivan Almeida foi até o Congresso e debateu com muita propriedade ali versões de opositores, ganhou muita notoriedade nesse momento e tinha um peso muito grande na composição do governo, muito respeitado. E, claro, isso manchou a imagem, com certeza, do próprio ex-ministro, mas principalmente do governo, que também não fez muita força para mantê-lo no cargo, já que são acusações graves, e o próprio ministro, o ex-ministro também não se desculpou de alguma forma, informou, inclusive, que vai procurar os meios de defesa, e a gente sabe que isso vai demorar um tempo ainda. Mas todo esse contexto muito grave pode gerar uma reabertura dessa discussão sobre o foro privilegiado. A gente está aqui acompanhando também e vai ficar de olho para trazer as informações sempre aqui para nós nas quartas-feiras. Muito legal. E o governo, né, federal agiu rápido, inclusive para demitir, né, agora o ex-ministro. Rômulo, muito obrigado pela conversa. Sempre muito legal conversar com você aqui, tá bom, Rômulo? Muito obrigado, meu amigo Max Souza, pé gelado. E um forte abraço, Lorena, em Macapá. Tchau, tchau. Eu não ouvi a voz da Lorena, por isso que ela não se despediu. Até mais, Rômulo. Lorena Lima. Tchau, tchau. Agora sim. Tchau, Rômulo. Bom dia. Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia. Até mais. Agora, Lorena, bora para nossa ficha técnica, operação de áudio por Belém dele, Marcelo Douglas. Operação de áudio aqui por Macapá, do Samuel Júnior. Produção Belém, João Vitor Barra. Produção em Macapá, minha Lorena Lima. Gerência executiva, Daniele Pires. E direção de jornalismo do Paulo Fernandes. Apresentação, Max Souza e Lorena Lima.